e queria saber como é que a REN lê esse valor médio e como é que compensa essa informação pouco completa. Ana Rita Antunes, da Copernic, Cooperativa de Energias Renováveis. Uma das questões que as redes colocam mais na educação se coloca ao nível do aumento do autoconsumo é sobre a estabilização da rede. E o que eu gostaria de saber é se na previsão de produção ou de consumo a REN tem esse mesmo entendimento e tinha uma segunda pergunta, portanto esta sobre o autoconsumo e sobre o aumento que esperemos que seja exponencial dos sistemas de autoconsumo. E a outra pergunta era, com a previsão num cenário de alterações climáticas, com a previsão da redução da hidraulicidade, como é que vamos gerir o acomodar do aumento como é que vamos gerir uma produção eólica em excesso para o consumo do momento? E se a REN já está pensando nisso? Obrigada. Tiago Simões, DP Distribuição. Eu gostaria de colocar uma... Peço desculpa, mas foi cómico agora. Eu gostaria de colocar uma questão que era sobre a questão de nós termos aqui microprodução e mesmo funções de sistema na qual falou na possibilidade dos clientes poderem reduzir a sua potência. E eu coloco esta questão, e se calhar a REN muito facilmente também terá esse impacto no seu negócio, porque todo este ramo de energia e na parte da produção nós temos um fator de efeito de escala. Se nós começamos a reduzir o nosso fator de efeito de escala, de certa forma desativando as grandes centrais produtoras e criando a microgeração, passamos essas grandes centrais produtoras, como disse bem, em períodos de necessidade só como centrais fornecedoras de funções de sistema, de controle de frequência, de controle de equilíbrio de cargas. Como é que vê o futuro com a maior penetração da microgeração e com toda esta variabilidade de autoconsumo? Como é que vê esse desafio e a perda do fator de escala, que isso implicará diretamente na tarifa do cliente final? Muito bem. Ora bom, está. Bom, então, previsão fotovoltaica. Eu não falei na previsão fotovoltaica, mas a REN está a trabalhar na previsão fotovoltaica, naturalmente. É uma matéria que ainda está um pouco na nossa área de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos um centro de investigação onde há pessoas a trabalhar na previsão fotovoltaica. Nós já temos uma previsão fotovoltaica na área da operação do sistema e, de facto, é com discriminação de 15 minutos. A previsão eólica também. Eu não disse isso, mas também é. Os nossos colegas que estão a trabalhar na previsão fotovoltaica estão a procurar otimizar a previsão e elaborar um pouco mais, porque a grande questão que se coloca é o efeito nuvem, as variações bruscas provocadas pela passagem das nuvens, porque num dia normal a previsão fotovoltaica com céu limpo é muito simples e tem um formato muito interessante. De manhã está muito bem, porque acompanha a subida do consumo. Enfim, no final do dia de inverno a questão é um bocadinho mais complicada, porque, como todos sabemos, o sol põe-se antes da hora de ponta. Mas o problema que colocou é se seria necessária uma discriminação inferior a 15 minutos. Eu não tenho uma resposta muito clara, não sei se justifica, porque apesar de nós temos que equilibrar o sistema de forma contínua e, portanto, em última análise ao segundo. No entanto, algum ruído provocado por variações é absorvido pelas interligações. Como nós não somos um sistema em ilha, podemos filtrar esse ruído e os 15 minutos são, por exemplo, um compromisso que nós temos com os nossos parceiros de redes de transmissão europeias para poder acomodar desvios e reequilibrar o sistema. Portanto, sem ter, enfim, pensado muito, diria que a previsão das energias ou as potências médias, tanto faz, a 15 minutos, provavelmente será suficiente para as nossas
para as nossas necessidades, essa flutuação de maior frequência é acomodada no ruído fundo que o próprio sistema sempre tem, porque, repara, os consumidores nunca estão quietos, estão sempre a ligar e desligar interruptores. Imagina o ruído que isso provoca no consumo, não é? Portanto, esse ruído de frequência mais elevada acomoda-se num sistema tão grande, interligado, a nível europeu, não tem um grande impacto. Mas a previsão fotovoltaica vai ser para nós uma ferramenta também muito importante e logo que haja uma penetração significativa, nós passaremos a ter um processo automatizado e em regime de cruzeiro, como aconteceu com a previsão eólica, que também nos primeiros anos estava a funcionar ainda numa espécie de processo de investigação e de aprendizagem. Relativamente à rede de distribuição e consumidores produtores e a estabilização da rede. Bom, a rede de distribuição tem desafios enormes para talvez até, eu diria, não inferiores aos da rede. Nós, há muitos anos, que estamos habituados a fazer aquilo que nós chamamos de planeamento operacional. O planeamento operacional é um processo em que nós tentamos antecipar o futuro, uma semana e a um dia, e tentamos adivinhar o que é que vai acontecer em cada hora e ter os meios e a rede calculada para garantir que não há surpresas. Na rede de distribuição, esta metodologia do planeamento operacional com cálculo antecipado da rede não é uma prática, mas com a rede ativa, com os consumidores produtores e com a necessidade de estabilizar a rede, acho que este tipo de processos, que eram mais típicos de um operador de sistema e de redes de transmissão, vão ter que ser adotados na rede de distribuição. Tanto mais quanto maior for a variabilidade dos meios. De outra forma, a rede de distribuição vai ter que impor restrições sobre a quantidade de produção, eventualmente superiores àquilo que seria estritamente necessário se tiver processos de cálculo que funcionem de forma sistemática e continuada, ou seja, calcular a rede para o dia seguinte, hora a hora, que é o que nós fazemos. Com modelos, evidentemente, e com previsões. Portanto, será necessário aí ter uma previsão da produção eólica distribuída ou a fotovoltaica distribuída. A fotovoltaica distribuída levanta desafios interessantes, por exemplo, se o consumidor é simultaneamente produtor e não tem um contador de produção separado de um contador de consumo, verdadeiramente eu não sei o que é aquilo, se é consumo, se é produção. Existem já os estudos e técnicas que permitem prever a produção fotovoltaica comparando o diagrama de cargas típico com o diagrama de cargas distorcido pela produção fotovoltaica. Portanto, é possível aplicar estas técnicas para estimar a produção indevida pela modificação do aspecto normal do diagrama. Mas isto é matéria muito interessante, é matéria de estudo das chamadas micro-redes, que está neste momento em desenvolvimento. Mas eu tenho a certeza que a rede de distribuição tem desafios talvez até superiores aos nossos. Quando as coisas chegam à fronteira com a transmissão, há uma coisa que nós já sabemos que vamos também ter que fazer, é trocar muito mais informação bidirecional com o operador da rede de distribuição, para nós obtermos dele mais dados do que tínhamos no passado sobre essa produção indevida, para sofisticar os nossos modelos e em sentido contrário, para nós lhe passarmos também informação sistémica. Os códigos europeus que estão em desenvolvimento falam muito nos mercados de serviços de sistema, também abertos aos consumidores e à pequena produção e às empresas de distribuição. Portanto, é preciso encontrar modelos para isso e provavelmente plataformas de serviços de sistema em que quer a transmissão, quer a distribuição possa partilhar. Mas o desafio é muito grande. A eólica em excesso. A eólica em excesso já mostrei, não é? Portanto, a eólica em excesso tem que ser, a energia em excesso, se é em excesso tem que ser armazenada, porque se não for armazenada não pode haver excesso. O sistema elétrico precisa de ser equilibrado em cada instante
e, portanto, a energia que é consumida é produzida naquele momento. Portanto, não se pode produzir energia que não seja consumida. E também não se pode consumir se não for produzida, obviamente. Portanto, não pode haver excessos. O armazenamento aí é uma questão essencial. E o armazenamento também pode ser distribuído. E isso é a tal revolução. Há muitos estudos a serem feitos neste momento, mas talvez mais uma década e podemos ter muitas outras coisas interessantes neste setor. Também fizeram uma pergunta sobre a microgeração, de alguma forma eu já percebi. Mas o tema das redes, as redes. Nós, no limite, podíamos chegar à situação de dizer, esta rede não é preciso para nada. Cada consumidor produz o que consome, não é preciso para nada. Eu não acredito nesse paradigma, acho que a realidade vai ser uma mistura de muita coisa. Repare que há os edifícios de serviço, há as grandes indústrias, portanto, há muitos outros consumos que não são o consumo do consumidor individual. Portanto, a rede existirá sempre, a rede é um seguro e, mesmo que a rede possa, em algumas zonas, ter uma utilização de fluxos mais baixa, ela existe e tem que continuar a ser paga e podem haver sistemas tarifários diferentes, mais ajustados, menos com uma componente fixa maior, com uma componente variável menor. O próprio modelo tarifário tem que ser ajustado a essa situação do futuro. Eu acredito que a rede vai ser sempre essencial, porque a rede é um seguro. E acho que todos temos seguros e gostamos de os ter, mesmo que passemos 20 anos sem ter nenhum problema e concluímos no fim que afinal era melhor não ter tido o seguro. Eu diria que é melhor ter o seguro. Portanto, não acredito no paradigma da rede, não é precisa para nada, mas acredito que pode haver, e vai haver de certeza, subutilização em algumas zonas. Também não será generalizada subutilização da rede se, e só se, de facto houver expansão da produção dispersa. Do fotovoltaico no telhado e não do fotovoltaico de 300 megawatts no Alentejo, porque esse que é da rede. Portanto, a própria produção eólica, repare, é relativamente concentrada. O que ela provocou no sistema português foi um aumento da rede, não foi uma diminuição, não é? Pronto. No fotovoltaico eu bem sei que é diferente, é possível uma expansão muito forte do lado da pequena produção, na eólica isso não é tecnicamente ou economicamente viável, mas a rede estará lá sempre e terá que ser paga. Pode deixar de crescer, mas por outro lado fala-se em grandes interligações entre países, está a ver? Há como duas. Portanto, há o paradigma de cada um produz a energia que quer e a rede não é necessária, mas ao lado alguém está a discutir a nova interligação por cabo submarino entre a França e a Espanha, que custa mais de 1.500 milhões de euros. Portanto, a rede afinal é necessária e quando se olha para o sistema zoom out, levantando voo e olhando para a Europa como um todo, fala-se em grandes fluxos de energia dos países do sul para o norte, quando há muita renovável, e portanto isso precisa de mais rede. Portanto, acho que há aqui algumas incertezas sobre o futuro e isso é o que torna este setor interessante, é haver incertezas sobre o futuro. Mais questões? Luís Matias, EDP Distribuição. Eu queria só primeiro começar, não sendo aquela outra tónica que já foi dada, a reforçar o que a anfitriã e muito bem fez. Gostei muito da apresentação, foi muito boa e mesmo estes comentários muito equilibrados. Queria só que, se possível, se podia tocar novamente num ponto das interligações. Como e bem na apresentação foi muito bem destacado, nós temos uma realidade europeia, mas na prática, como algumas das interligações são mais deficitárias, acabam por criar algumas ilhas no qual nós pertencemos a uma delas. Como é que vê essa questão das interligações? Já lançou algumas pistas, porque uma das passagens pode ser aí, passar a ter custos marginais reduzidos via renováveis, que afortunadamente são no sul e não no norte, que seria o típico local de consumo. Como é que vê essa questão da evolução? E se podia ainda tocar mais um bocadinho, como é que vê no futuro o transporte com a distribuição numa perspectiva orquestrada? Porque me parece que os dois são necessários. Se havia dúvidas, a Califórnia já respondeu, entretanto,
porque toda a gente também pensava que ia ficar isolado, mas afinal aqueles investidores eram só grid tying e não eram grid forming, e tiveram uma grande surpresa e afinal a rede sempre era necessária. Olá, boa tarde. José Medeiros Pinto, da APREN. Eu vou tratar o orador por tu, porque fomos colegas, portanto não estranhem. Não me faças perguntas difíceis. Disseste ao final... Só os combinados. Não. Disseste que o êxito da integração da eólica foi um planeamento coordenado, foi a rede desenvolver-se ao mesmo tempo que sabíamos onde é que estava a potencial eólico e sabíamos o que é que o governo queria da eólica. Também disseste que se calhar não disseste, mas que o grande desafio agora é talvez a integração de solar. Mas eu pergunto se a REN sabe onde é que se vai instalar essa solar e se há de facto um planeamento integrado para esta solar. Porque não estou a ver, não estou a ver onde é que está como é que vamos dar este salto para a solar com o êxito que demos para a eólica. Eu não estou a ver planeamento nenhum. Portanto, queria perguntar se há planeamento, se a REN sabe desse planeamento. E ao mesmo tempo, integrando aqui com a pergunta deste colega prévio, como é que é isso das interligações? Ou seja, se nós de facto instalarmos muita solar no Alentejo, que é a zona de maior potencial, e em que há território, talvez, que agriculamente não tem tanto interesse, que se pode utilizar para painéis, pode ser ocupado com painéis sem grande prejuízo para a agricultura, como é que jogam as interligações aqui? Pronto, e esta é a minha pergunta. Não foi complicada, não. Complicada agora por outra conversa. Complicada é a resposta mais. Mais alguma pergunta? São duas. Mais uma. Boa noite. Sou aluno do Instituto Superior Técnico, mestrado em Engenharia Eletrónica e Computadores, na área de energia. Eu gostaria de colocar uma questão acerca de energia eólica offshore, como não foi sequer referido nesta apresentação, se apenas tem algum planeamento para a produção de energia elétrica a partir da força do vento no mar. Então, vamos lá por partes. Portanto, interligações. Pois, as interligações são indispensáveis para que possa existir um mercado europeu de energia. Se consultarem os sítios da internet dos mercados, veem que na Europa existe alguma dispersão de preços dos mercados grossistas e que a Península Ibérica é normalmente um dos pontos com o preço grossista mais caro da Europa. A Itália também, de alguma forma, o Reino Unido também, o centro da Europa menos e depois os países nórdicos, principalmente a Noruega, com preços claramente inferiores, porque a Noruega tem um sistema basicamente hidroelétrico e portanto com preços marginais muito baixos. Isso é um desígnio da Comissão Europeia e da União Europeia de uniformizar completamente os preços, se possível, em toda a Europa, tentando chegar ao paradigma da placa de cobre, não é? Porque se houvesse uma placa de cobre, os preços seriam iguais. A Península Ibérica está, de facto, isolada. A interligação Espanha-França é uma restrição. A interligação Portugal-Espanha não é. A interligação Portugal-Espanha foi reforçada o suficiente para já não haver quase congestionamentos na fronteira Portugal-Espanha, mas é possível ainda que desenvolvê-lo um pouco mais, porque principalmente em situações importadoras às vezes ainda há alguma restrição e isso pode ser piorado. O que é que está a acontecer na fronteira Espanha-França? Há 2 anos foi ligado um cabo subterrâneo dos Pirineus, que fez subir essa capacidade de interligação um pouco. O que acontece é que já está saturado normalmente. E a interligação Espanha-França está normalmente saturada no sentido França-Espanha. De zona de preço mais baixo para zona de preço mais alto. É isto. Se fosse ao contrário, os mercados não estavam a funcionar bem. Não é? O que está em causa é um novo projeto, que está neste momento já acordado entre os reguladores francês e espanhol e entre o TSO francês e espanhol, para fazer um cabo submarino
da zona de Bilbao até à zona de Bordeaux, estamos a falar de uma ligação extremamente longa, em corrente contínua, que custará muito dinheiro, mas que vai ser subsidiado pela Europa, porque é reconhecidamente uma das fronteiras mais congestionadas da Europa. Ao aumentar a capacidade de interligação, ela aumenta nos dois sentidos. Portanto, se houver excedentes renováveis na Península Ibérica, fica uma autoestrada aberta para exportar para o centro da Europa. E isso ocorreu, por exemplo, no inverno passado, houve uma questão em França com o nuclear, e ninguém me fez a pergunta, mas eu posso dizer algumas coisas sobre o nuclear francês. Portanto, a capacidade vai aumentar nos dois sentidos e, portanto, a competição fica livre, quer para importar, e, portanto, baixando o preço do mercado grossista na Península Ibérica, quer para exportar, quando há excedentes renováveis, hídrica e solar e eólica na Península Ibérica. Portanto, há muitos projetos por essa Europa fora. Hoje ouvi falar de mais um projeto de cabo subterrâneo entre a França e a Itália, por exemplo, também pela mesma razão. A Itália é uma península, a Itália depende fortemente de importações, porque a Itália fez uma opção de não investir em centrais térmicas novas, dependendo de contratos com o sistema francês, que tem a capacidade nuclear que sabemos e exporta maciçamente energia para a Itália, mas mesmo assim querem reforçar essa interligação. E para o Reino Unido há uma série de cabos submarinos que estão em vias de se construir. Portanto, o desígnio europeu é o placa de Portanto, vamos ver se lá chegamos. Custa muito dinheiro fazer essas novas interligações. Eu falei no nuclear francês porquê? Porque está publicado no site da RTE, para quem quiser ver, um estudo interessantíssimo sobre a visão de futuro do sistema elétrico francês. A pedido do governo Macron, a RTE, o TSO francês, fez um estudo com cenarizações muito interessantes, algumas das quais são fortemente agressivas contra o nuclear, outras não. E, portanto, escreveu o que é que acontece se. E todas elas, no entanto, indicam que o nuclear francês não se vai desenvolver mais. E, portanto, a França entrará provavelmente numa política de deixar morrer as centrais nucleares à medida que elas envelhecerem. E isso abre um enorme espaço para o renovável em França, porque a penetração em França é relativamente diminuta. É um estudo muito interessante e é público, está no site da RTS se quiserem ver. Faço aqui uma ligação a uma pergunta do Medeiros Pinto e depois já volto à questão do transporte e da distribuição, porque quando se vê este tipo de estudos de cenarização do futuro, faz contraste com o que se passa em Portugal. De facto, acho que em Portugal falta alguma visão de futuro, falta pensar um bocadinho o que é que queremos, porque tenho a sensação de que a evolução do sistema elétrico neste momento em Portugal é o que calhar. Portanto, está um pouco entregue aos investidores. Se os investidores investirem, investem. Se não investirem, não investem. E, portanto, de facto, ao contrário do que aconteceu há bastantes anos atrás, parece não haver uma orientação clara. Acredita-se que os investidores do fotovoltaico vão investir. Portanto, se investirem, agora tudo bem. Se não investirem, logo se vê. E o sítio exato onde essa fotovoltaica vai aparecer é mesmo para haver uma incógnita. Portanto, nós estamos a fazer cenarizações para muitos cenários, mas temos que esperar. E, portanto, ao esperar, pode ocorrer que a rede não esteja preparada, como esteve nessa altura, em antecipação, para evitar congestionamentos. E se a rede não estiver preparada e aparecerem centrais, naturalmente vai haver congestionamentos e naturalmente vai haver desperdício de energia. Portanto, é o que acontece quando não se tem uma visão entre o desenvolvimento do sistema produtor, porque a REN não planeia a produção. Alguém fez uma pergunta sobre planeamento de produção. Não compete à REN planear produção nenhuma. Portanto, a produção as iniciativas estão entregues ao mercado, os investidores investem e pronto, compete ao Estado. E se o Estado quiser, com a ajuda da REN, mas é só se quiser, a REN neste momento é uma empresa privada, concessionária, que faz a sua missão. Uma das missões que a REN tem é fazer um relatório de monitorização da segurança do abastecimento que entrega ao Governo e depois o Governo faz dele como bem entender. Mas, de facto, não existe um planeamento da produção. O que me perguntou sobre a eólica offshore. A eólica offshore
em águas profundas é um projeto, é uma tecnologia que precisa de apoio. Está a ser desenvolvido um projeto, já está numa fase muito adiantada, de colocar ao largo de Viana do Castelo 3 geradores eólicos flutuantes. Esse projeto é de um consórcio liderado pela EDP, o Windfloat, há informação pública sobre isso, e a REN vai construir um cabo submarino para interligar essa primeira fase desse projeto. Mas é um projeto que precisa de facto ser apoiado, porque a tecnologia é ainda muito cara, e portanto as tecnologias emergentes foram sempre apoiadas no passado, no presente e no futuro, até um momento em que ficam maduras e depois vivem por si e com os preços que o mercado remunera. Mas a eólica offshore em águas atlânticas é um problema sério, porque nós não estamos no mar Báltico, nem em mares pouco profundos, em que seria fácil colocar as eólicas sob o fundo marítimo. Portanto, só mesmo com a flutuante, e ainda está numa fase de demonstração. A questão do transporte e da distribuição. Pois, até há quem pense que podia haver um operador único de transporte e distribuição. Nós podemos pensar muita coisa. O operador de distribuição vai necessariamente ter que adotar práticas que eram típicas da transmissão, eu já disse isso há bocado. E, portanto, tem, e está a fazer por isso, que ter muito mais informação sobre a rede ativa do que tinha no passado, não é? Porque a rede de distribuição era uma rede cega no sentido de a monitorização da rede é feita pelo consumidor. Portanto, o consumidor é que detectava as avarias e queixava-se. Hoje em dia é possível funcionar de outra forma. Na rede de transporte nós temos sensores em tudo quanto é sítio e sabemos muito antes de qualquer consumidor o que é que aconteceu. Mas estamos a falar de uma outra dimensão, não é? Porque a rede de transporte mede-se, as quantidades de ativos são centenas e na rede de distribuição são milhares ou milhões. Portanto, a escala é completamente diferente. Mas a distribuição tem esse desafio. Em relação à ligação transporte-distribuição, isso é um tema europeu, está neste momento nos documentos europeus, que é indispensável uma maior troca de informações. Em Portugal, a relação transporte-distribuição sempre funcionou bem. Não era pelo facto de sermos todos da mesma empresa, mas isso aconteceu em muitos países. Ainda hoje funciona bem e nós temos, o nosso despacho está ligado em tempo real aos despachos da EDP Distribuição. Nós enviamos informação que a EDP achou útil e recebemos informação que nós achamos útil para a gestão do sistema. É preciso dar aqui um salto muito grande e aumentar muito esse tipo de trocas de informação. Depois já há a componente de mercado e a componente de gestão da flexibilidade. A gestão da flexibilidade pode ser feita por congestionamentos da rede, e aí o operador da rede, no transporte gera REN, na distribuição gera distribuição, mas não se pode gerir um congestionamento que provoque depois desequilíbrios energéticos no sistema como um todo. E, portanto, tem que haver aqui alguma coordenação. Estamos a trabalhar nisso, temos aliás, quer a REN, quer a EDP candidataram-se a um projeto europeu financiado para estudar este tipo de cooperação e, inclusive, fazer alguns casos de estudo práticos de como é que se pode gerir a flexibilidade envolvida nas redes de distribuição em coordenação com o operador de sistema. Mais coisas interessantes para fazer, muitas. Agora pedia só um comentário só terminando em torno do pricing dinâmico da rede, nomeadamente com tarifas dinâmicas em função da distância. Sim, também pode ser. As tarifas, os grandes consumidores, de alguma forma, já têm, alguns deles, algum dinamismo tarifário. É possível. Eu estou a dizer preços nodais, por exemplo, situações desse tipo. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Eu penso que é mais lógico, que não me parece que seja esse o caminho. Numa rede como a nossa, não me parece que seja esse o caminho. Eu pensei que se referia a tarifas dinâmicas em que o mercado grossista se refletiria na tarifa ao venda ao cliente final. Isso sim, isso pode ocorrer, mas em termos de fazer depender o uso da rede de forma zonal, há alguns estudos, mas não parece ser esse o caminho. São desbloqueios desde a técnico,
na sua exposição, fiquei ali com uma dúvida. Aquele crescimento que mostrou que aquele crescimento do consumo que não se verificava, que se está a manter, aquilo inclui o consumo, por exemplo, das unidades industriais, como o IKEA, que tem um autoconsumo ou não? O consumo deles está incluído. Outra dúvida é o seguinte, aquela ligação que se fala para aí muito, interligação a Marrocos, é que não falou, a RN também está a estudar isso ou não? Já se sabe onde é que isso vai ligar, se New York, se